Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio semanal da nossa série de espiritualidade, da nossa série devocional que toda semana nós estreamos por aqui. É um momento para a gente parar um pouco, refletir sobre uma passagem do Novo Testamento e pensar naquilo que ela pode nos ensinar e também trazer de inspiração para as nossas vidas. Hoje nós vamos refletir sobre um elemento muito importante da fé cristã, por isso eu convido você para ficar comigo até o final, para você não perder nada desse conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveito também para perguntar a você: esse canal tem sido importante para a sua reflexão, para a sua espiritualidade, para os seus estudos teológicos? Se sim, então cogite a possibilidade de nos apoiar. Clique ali em Seja Membro, escolha um plano desse canal e participe conosco. Você ainda terá acesso a conteúdos exclusivos, o que vai fazer você aprender muito mais sobre os conteúdos teológicos. Participe com a gente. E hoje eu queria ler com vocês uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 21, do versículo 12 até o 17, que diz: Tendo entrado no templo, Jesus expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Virou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis dela um antro de bandidos. No templo, alguns cegos e coxos aproximaram-se dele, e ele os curou. Os sumos sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que fazia, e ouvindo as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes disseram: Ouves o que eles dizem? Jesus lhes respondeu: Sim, acaso nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito preparaste louvor para ti. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Essa passagem é impactante. Os especialistas em teologia do Novo Testamento dizem que esse é um momento crucial na caminhada de Jesus, que é a partir desse momento que o sistema religioso de Israel decide que eles vão silenciar Jesus, que eles vão calar Jesus. E o texto é profundamente revolucionário. Jesus está expulsando do templo algumas pessoas. E quais são essas pessoas? Já parou para pensar? Essas pessoas, elas são aquelas que hoje em dia se apoderam dos templos religiosos e que já faziam isso naquela época, que já haviam se apoderado do templo de Jerusalém e desvirtuado toda a função religiosa e espiritual que aquele templo deveria ter para a vida das pessoas que mais precisavam daquele templo, daquela localidade. Jesus está indo para Jerusalém e ele passa poucas vezes por ali. Jesus vai poucas vezes ao templo, porque o templo que Jesus preferia frequentar era a vida, era o dia a dia, era estar com as pessoas, conversar e conviver com essas pessoas no seu dia a dia. Jesus preferia muito mais isso do que um contato formal e religioso através do templo, né? Essa ida de Jesus era eventual e quando acontecia, algum problema se desenvolvia, como nós vimos acontecer nessa passagem. Jesus expulsa as pessoas que estão fazendo um serviço religioso esvaziado de significado, um serviço religioso viciado e um serviço religioso que visava o lucro. Porque, de acordo com
os sacrifícios e as ofertas estabelecidas no Antigo Testamento, as pessoas deveriam levar para o templo animais de acordo com as suas condições financeiras. Mas aquilo era apenas uma cerimônia pública de algo que tinha acontecido no seu interior. Um arrependimento genuíno, sincero, fruto de uma consciência espiritualizada e amadurecida das relações com Deus e das relações com a vida. Mas chega um determinado momento que os sacerdotes se apoderam do templo de uma maneira tão forte que eles estavam construindo uma espiritualidade automatizada. As pessoas nem paravam mais para refletir, nem paravam mais para pensar, iam para o templo para cumprir uma cerimônia religiosa, lá já tinham o que eles precisavam comprar, compravam automaticamente, levavam de qualquer maneira, e já havia se tornado uma espiritualidade dissimulada, esvaziada, uma espiritualidade mecânica, não espontânea, uma espiritualidade baseada apenas no simbolismo religioso e não mais na espontaneidade e na prática de um arrependimento verdadeiro. E Jesus está indignado com isso, né? Porque havia se tornado outra coisa totalmente diferente do seu significado original. E esses religiosos estavam usando esse espaço apenas para lucrar, apenas para ganhar dinheiro. E hoje, lamentavelmente, muitos transformaram os espaços que deveriam ser de quebrantamento, de arrependimento, de algo sincero e verdadeiro, num espaço viciado e apenas um espaço lucrativo. E quando eu falo lucrativo, eu não me refiro às cantinas, às quermesses, às festividades que as pequenas igrejas pobres que ainda existem fazem tentando sobreviver. Eu me refiro a sistemas muito bem construídos, muito bem estabelecidos, que têm ligações políticas, ligações partidárias, que têm uma indústria que é bastante lucrativa, que faz essa máquina girar e não parar mais. Pessoas que são motivadas a apenas levantar as mãos, chorar, se prostrar diante dos cultos, seja nos momentos de louvor, seja nos momentos de pregação, a tomar decisões baseadas em frases de efeito e não param mais para pensar, para refletir, para conhecer o Evangelho, para se arrepender dos seus maus caminhos, para tomar um rumo nas suas vidas e para servir as pessoas que mais precisam. Jesus faz uma citação naquela oportunidade e faz a citação de Jeremias, capítulo 7, versículo 11, porque já naquela época essas cerimônias religiosas estavam encobrindo atos de injustiça. Atos de injustiça. As pessoas exploravam o necessitado, o órfão, o pobre, e apenas iam para o templo prestar uma cerimônia religiosa viciada, sem arrependimento e sem conversão de coração. Jeremias já denunciava, Jesus faz uso dessa passagem novamente para mostrar que a casa que Deus quer para si é uma casa de oração. É uma casa de orar a Deus, de buscar a sua presença, não uma casa de lucros, não uma casa de apenas algo teatral, mas de algo verdadeiro. E isso nós podemos fazer na nossa própria casa, fazer do nosso coração, fazer da nossa vida uma vida espontânea diante de Deus e diante da vida. E Mateus faz essa construção de uma maneira brilhante. De um lado, os religiosos indignados, enfurecidos, querendo calar Jesus de todos os modos. E do outro lado, Mateus apresenta uma série de pessoas para as quais o templo e a religiosidade deveria funcionar de fato e que não funcionava mais e apenas as excluía ou, quando muito, as explorava. Do outro lado, o texto de Mateus apresenta
os cegos e os coxos, pessoas necessitadas, pessoas enfermas, que Jesus vai lá e os cura, porque o templo não tinha mais função de cuidar de pessoas necessitadas. Outra coisa importante, que quando aquelas maravilhas acontecem, as crianças que eram excluídas da religiosidade tradicional, da sociedade tradicional daquele contexto, começam a cantar e louvar a Deus. E os fariseus ficam indignados. E o texto de Mateus nos mostra as crianças, as pessoas sem voz, sem vez, sendo inseridas na vida espontânea da espiritualidade diante de Deus. E Jesus diz: está escrito que da boca dos pequeninos e das crianças fluiria o perfeito louvor, a espontaneidade, uma espiritualidade sem vícios, sem máscaras, sem querer impactar quem quer que seja, apenas verdadeira, sem querer impressionar qualquer tipo de pessoa, sem querer lucrar com isso. E Jesus está nos mostrando a verdadeira espiritualidade. É das pessoas necessitadas que confiam na graça de Deus e não nos seus próprios méritos. São pessoas que confiam na simplicidade e não nos grandes espetáculos e holofotes. São as crianças indefesas, excluídas, simples, que confiam e, da sua maneira, louvam a Deus, cantam a Deus, glorificam a Deus e confiam na sua bondade. E Mateus também apresenta outra coisa também profundamente revolucionária, que aqueles religiosos que estavam fazendo do templo uma fonte de renda, da religião uma fonte de benefício próprio, não conhecem a essência da religiosidade. E Jesus cita nessa pequena história a Torá, que eles deveriam conhecer muito bem, a Tanak, que eles deveriam conhecer muito bem, duas vezes. Duas vezes. Cita lá o texto da minha casa, que é casa de oração, e o texto das crianças pequenas. Mateus quer mostrar que aqueles religiosos apenas diziam ser conservadores, apenas diziam defender o templo, a Torá, a Tanak, a lei, mas, na verdade, o coração estava longe da verdadeira essência que a espiritualidade ensinava. E Mateus mostra Jesus cuidando dos necessitados, das crianças, Jesus valorizando e respeitando o texto sagrado, e isso sim é o que faz a diferença. E hoje, muitos têm transformado o espaço religioso numa maneira de tirar benefício próprio, seja no sentido que for, de tirar proveito para si mesmo, seja na abrangência que isso tenha. Pessoas que usam discursos para defender a moral, os bons costumes, as pautas conservadoras, mas na prática não conhecem nada da essência religiosa, da essência do texto sagrado e de uma vida espontânea diante de Deus e das pessoas, de uma vida espiritual autêntica, conforme Jesus nos mostra nessa passagem. Os religiosos de hoje preferem expulsar das igrejas pessoas necessitadas, excluídas, apenas baseadas em pautas morais e de costumes, enquanto que quem Jesus expulsava do templo eram religiosos no topo da hierarquia que usavam a religião para benefício próprio. Como os valores muitas vezes são invertidos, né? E quem você prefere seguir? Os grandes religiosos ou Jesus de Nazaré? Essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Eu desejo para você e toda a sua família uma semana de paz, de luz, de graça, abençoada por Jesus de Nazaré. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar a sua curtida, de compartilhar esse vídeo. E em breve nós voltamos para mais um Café com Teologia. Te espero por aqui. Até lá.